começando por o que é psicologia, né? Um tema que interessa, acredito, bastante aos futuros professores de filosofia. E, nesse sentido, então, vamos ver um vídeo inicial. Muitos filósofos especularam sobre a natureza da mente humana por séculos, mas foi só há cerca de 130 anos que começamos a nossa breve jornada de tentar entender nossas mentes por meio da ciência. Foi aí que surgiu a psicologia. A psicologia é a área da ciência dedicada a estudar a mente e o comportamento humano, mas também estudamos outros animais. Psicólogos realizam pesquisas que fazem uso de muitos métodos, tais como a observação, experimentação, descrição e simulação computacional, para responder a diversas perguntas sobre como o ser humano funciona. Tais pesquisas podem ter aplicações nas mais diversas áreas de interesse humano, tais como a saúde, a educação e as políticas públicas. A psicologia se divide em sub-áreas que possuem um foco de atenção, tais como a psicologia cognitiva, social, clínica e muitas outras. Elas produzem conhecimento que pode ser útil para outros campos de estudo. Assim, cada sub-área pode ajudar a construir o quadro maior de conhecimento que possuímos sobre o ser humano e a aplicar esse conhecimento a problemas específicos. A psicologia, além de uma área da ciência, também é uma profissão, na qual psicólogos atuam como psicoterapeutas, consultores e avaliadores psicológicos. Psicólogos podem fazer milhares de coisas, e falaremos mais sobre isso em vídeos futuros. A psicologia, diferente da física ou química, é uma ciência muito juvenil e ainda vive a sua infância. Apesar disso, nossos cerca de 100 anos de existência permitiram que conhecêssemos várias coisas sobre nós mesmos. E alguns desses conhecimentos já estão sendo usados na prática para ajudar milhares de pessoas a viverem vidas mais dignas e alcançarem suas metas. Além disso, a psicologia é cada vez mais uma ciência interdisciplinar, trabalhando com estatísticos, matemáticos e cientistas da computação para tentar abarcar toda a complexidade dos antecedentes do comportamento humano. Então, como podemos assistir pelo vídeo, né, um vídeo bem simples, bastante introdutório, a psicologia é uma área bastante recente como ciência do conhecimento. Tenho certeza que alguns de vocês já têm uma trajetória, né, já conhecem os conceitos, ali os principais conceitos, alguns já devem até ter cursado a disciplina de psicologia da educação. A nossa disciplina aqui são fundamentos psicológicos da educação, então nós vamos explorar alguns temas, mas não vamos conseguir aprofundar todos. Tá? Para os que já têm uma caminhada nessa disciplina, muitas coisas não serão novidade. Então, aqui me dirijo principalmente àqueles que ainda não percorreram esse caminho. Então, como a gente viu no vídeo, né, a psicologia, ela está em muitas formas no nosso cotidiano e ela é também responsável, né, por alavancar muitas áreas do conhecimento, mesmo sendo essa disciplina, essa área bastante nova. Então, para nós interessa inicialmente, né, que a psicologia é o estudo do comportamento. Esse vai ser um conceito básico do qual nós vamos partir, começar a conversar. Esse estudo, ele faz uso de métodos científicos. Ele não é aleatório, ele não é espontâneo, né, ele é sistemático. Então, por que estou dizendo isso? Porque temos a tendência, né, a sermos todos psicólogos em nosso cotidiano, mas o psicólogo mesmo é aquele que tem essa habilitação, que faz toda a sua formação, né, dedicada a atuar nessa área. Então, como a gente viu no vídeo, que eu reforço, né, que os estudos desenvolvidos em psicologia, eles contribuem para o avanço nas demais áreas do conhecimento, como a medicina, a educação, a filosofia. Mas o que é psicologia, né? O que é etimologicamente, de onde vem, qual é a necessidade, qual é o objeto de estudo. Então, pegando etimologicamente, né, a palavra psicologia se origina do grego, formada por duas outras, né, psique, que é a alma ou atividade intelectual, e logos, estudo ou ciência. Então, temos, né, ali
etimologicamente o conceito de psicologia como estudo da alma. E mais recentemente como a ciência da atividade mental ou do comportamento. Qual é o objeto de estudo da psicologia? De forma ampla, o objeto da psicologia é o homem. Existem outros, né? Ali, por exemplo, a gente tem a aplicação da psicologia entre os animais também, alguns pelo menos, né? Mas é o homem na sua complexidade, é a tentativa de entendimento da totalidade da vida humana. É uma pretensão bastante grande, né? Então, os sentimentos, as emoções, os conflitos, né, pelos quais passam o ser humano ao longo da sua existência, são temas da psicologia, objetos, que tem como objeto de estudo o homem. E a aprendizagem também é uma dessas partes, né, porque o ser humano passa toda a sua vida num processo de aprendizagem. Aprende desde das questões sensoriais na primeira infância, né, até as questões que envolvem uma outra fase de desenvolvimento, como, por exemplo, a idade idosa, né, a idade da sabedoria, digamos assim, ficar mais velho, enfrentar a velhice, né, isso também requer um aprendizado. Então, mas de onde vem, então, a psicologia enquanto ciência? Então, a psicologia enquanto ciência, ela é associada, né, ao desenvolvimento, à criação, melhor dizendo, do laboratório de psicologia instrumental em Leipzig, na Alemanha, pelo pesquisador, né, Wilhelm Wundt. Em 1879, o Wundt ele criou um laboratório de psicologia instrumental na Alemanha, escreveu o seu livro, né, Elementos de Psicologia Fisiológica, e, na verdade, ele escreve, a partir dos 62 anos, 10 volumes sobre psicologia. Tá? E ele vai fazer, então, essa ruptura entre os estudos ali filosóficos e religiosos sobre a alma e vai se dedicar, então, a compreender os fenômenos psíquicos, fortalecendo o vínculo com os princípios e o método científico. Então, a gente vai depois retroceder um pouco na história da psicologia. Aqui vocês veem que eu peguei a psicologia nesse momento como ciência, né? Então, a psicologia como ciência se origina, então se forma, se desenvolve em 1879 com o Wundt e a experiência do laboratório na Alemanha. Depois, rapidamente, ela se dissemina, principalmente nos Estados Unidos, com William James, né? Mas ainda não vamos antecipar aqui. Então, o que a gente tem, de onde sai esse estudo, qual é esse interesse do homem por essas questões, né? Isso nós vamos trabalhar aqui nessa disciplina. O que eu estou conversando aqui com vocês encontram na nossa apostila, né? O capítulo 1, escrito pela professora Belkis Bandeira. Então, o que significa isso? Significa que houve esse rompimento, como eu já disse para vocês, com as ideias mais abstratas e espiritualistas acerca dos fenômenos psíquicos e um fortalecimento do vínculo com os princípios e métodos científicos. Então, com Wundt, a psicologia abandona os estudos filosóficos e religiosos sobre a alma e vai, então, se vincular ao método científico, ao mesmo tempo em que ela é independente da fisiologia e da biologia. Me parece que quando a gente fala isso, parece que a gente dizendo ali que está fortalecendo o vínculo, né, que são elementos de psicologia fisiológica. Sim, são elementos de psicologia fisiológica, mas a gente não deve entender que o Wundt ele se prendeu à fisiologia, ficando como dependente, a psicologia como dependente da fisiologia.
No caso aqui, é um intercâmbio dessas áreas, né, para o avanço da psicologia, mas de forma independente. Vocês vão encontrar sobre isso, então, na apostila, na nossa apostila, na página 17, ok? Então, no próximo aí, vocês estão vendo, né, nesse slide, ali tem um grupo sentado, né, tem um senhor sentado, um grupo de pé em torno. Essa é uma foto do laboratório experimental do Wundt na Alemanha. O que a gente está vendo é uma das reuniões dele com os seus ali discípulos, né, com os estudantes que o cercavam, e também com os sujeitos que eram sujeitos experimentais nessa pesquisa, né, nos avanços ali que o Wundt proporciona à psicologia. Então, como isso funcionava? Isso é interessante da gente saber, né? A psicologia se dedica, então, a esse interior do homem, né? Coisas que, se eu não falar, você não falar, nenhum de nós falar, a gente não vai ficar sabendo como é que nos sentimos, né? As relações de conflito pelas quais passamos. Então, se não falamos, isso fica sempre internalizado. Então, nesse sentido, Wundt, nesse laboratório, ele instruía os sujeitos de sua pesquisa para que narrassem de forma fiel os seus sentimentos e os seus pensamentos, para que isso pudesse ficar registrado e ele pudesse, então, aplicando o método científico, tentar ter essa compreensão do ser humano na sua totalidade, né? As questões internas do ser humano, como é que isso ocorre. Então, para ele, então, vocês veem aí, ele é acreditado pela criação da psicologia como um campo de investigação e também, né, de novo, a ruptura e os sujeitos experimentais. Ok? Então, quais são os temas abordados pela psicologia? Os temas abordados pela psicologia, eles não são recentes. Eles datam lá dos gregos e talvez em outras civilizações a gente pudesse apontar ainda mais, né, mais anterior, né, a isso, mas para os gregos a alma ou o espírito era considerado uma parte imaterial do homem. E nessa alma, nesse espírito, estariam contidos os pensamentos, os sentimentos, os desejos, as sensações e as percepções. Então, nós não vamos antecipar aqui o que vai ser a nossa próxima aula, onde vamos pegar ali os gregos, né, os fundamentos da psicologia ali, né, mas só para dizer para vocês que o que nós estudamos hoje, refinando, né, vem da filosofia, desses temas trabalhados pelos filósofos gregos lá, desde os pré-socráticos, passando ali por Sócrates, Platão e Aristóteles, né, no interesse de descobrir quem é o homem, quem somos nós, tá bem? No entanto, né, precisamos convir que todos nós temos uma parte psicólogo, fazemos um trabalho de psicólogo. Como isso ocorre, né? A psicologia, então, no cotidiano, no senso comum. Ao longo da nossa vida, nós vamos formando experiências pessoais e acumulando conhecimentos, né, que nos possibilitam uma leitura, né, subjetiva de pessoas e situações. E depois, com esses dados armazenados, nós costumamos emitir juízos a respeito de situações ou pessoas que encontramos. Tá? Então, são esses elementos, né, essa análise, essas nossas vivências que nos permitem analisar, mesmo não sendo psicólogo, as pessoas e as situações ao nosso redor. E o senso comum, né, que muitas vezes ele é visto como algo negativo, nocivo, né, mas o senso comum ele tem por finalidade também simplificar as teorias. Então, no senso comum encontramos as teorias científicas diluídas, né, ao gosto popular. Elas são aplicadas ali. Meio confusas, é certo, com muita mistura entre elas, mas não podemos descartar o papel do senso comum na questão de
popularizar as ciências, né? Trazer o conhecimento científico mais para perto das pessoas comuns, né? Então, no senso comum, em relação à psicologia, o conhecimento ele é intuitivo e espontâneo. E a psicologia do cotidiano, né, não apresenta um método. Então, quando eu coloquei como exemplo para vocês, né, desde muito pequenos nós somos misturados a esses elementos psicológicos na nossa relação com os nossos pais ali, com as pessoas que nos cuidam. Então, quando a gente cai, a mãe pega, dá um beijinho e diz, vai passar, né? Ela dá um beijinho no machucado, dá um assopro, faz um carinho, acolhe, né? E aquilo que não era curativo se torna curativo e aquela dor passa. Né? Então a mãe se utiliza de um recurso psicológico, ela dá o conforto, ela acolhe, ela protege, né? Mesmo sem ser uma psicóloga. E para a criança aquilo tem um efeito, que é passar a dor, passar o susto, acalmar, tá? Uma outra questão que aparece aí para vocês, né, é, por exemplo, tomar água com açúcar no momento de nervosismo. Também, né, a gente só ter essa atenção, né, se dispor a atender uma pessoa que está numa situação aflitiva, oferecendo um pouco d'água com açúcar ou sem açúcar, funciona também psicologicamente. A pessoa se acalma e relaxa e, de repente, ela se sente um pouco melhor, pelo menos momentaneamente. Mas essas são psicologias do cotidiano. Eu só trouxe 2 exemplos e no próximo slide vocês vão ver uma lâmina, né, para a gente justamente pensar isso. Mas vocês devem ter vários outros exemplos pensados a partir disso que eu conversei com vocês aqui. Ok? Então, a nossa lâmina diz o seguinte: por que eu tento juntar 2 ímãs e não consigo? É simples. Você juntou 2 polos iguais. Não entendi. Lembra da Elzinha e do namorado dela? Aquela garota linda e aquele cara feio? Pois é, os opostos se atraem. Então, eu quis trazer para vocês essa tirinha que ela traz essa representatividade da aplicação do senso comum de psicologia aos conflitos, né, às questões do cotidiano. Essa ideia bastante popularizada, né, de que os opostos se atraem, não necessariamente sendo verdade, né? Existem muitos outros elementos nessa relação que vão fazer a relação dar certo ou não. Mas, popularmente, se diz que pessoas que são diferentes têm uma atração uma pela outra. Então, mas puxando a brasa para a nossa sardinha aqui, que é a formação de professores, né, trazendo isso para nós, o que é a psicologia da educação, como ela pode contribuir? Então, a psicologia é uma ciência, conforme já conversamos, é a ciência do comportamento, conforme já definimos, né? Ela tem diversos ramos ou sub-áreas, né? Posso dizer para vocês que uma das sub-áreas, vou elencar algumas sub-áreas para vocês aqui. Então, a gente teria a psicologia do desenvolvimento, a psicologia da educação, que é a nossa psicologia do desenvolvimento, a psicologia social também. Alguns chamam a psicologia do desenvolvimento de psicologia cognitiva. Então, esses aspectos. E temos ainda a psicologia escolar, tá? Que foge um pouco do que nós estamos tentando fazer aqui. Então, esses sub-ramos da psicologia, eles nos auxiliam nas tarefas da educação. Eles podem nos auxiliar, nos dão subsídios para compreender, para que a gente possa compreender melhor as relações que se estabelecem numa sala de aula e também, né, compreender os nossos alunos, que são seres humanos. Então, a psicologia é uma ciência que tem como objeto de estudo o homem. E em nossas salas de aula nós vamos estar repletos de jovens que apresentam inúmeros conflitos, né, situações de ansiedade, de pouco entendimento sobre si mesmo. Então, o que nós, professores, podemos
Como é que nós podemos fazer para auxiliar esse aluno a aprender melhor? A nossa prática docente, ela é permeada por muitas teorias, né? E muitas vezes o professor ele não se dá conta das teorias que estão ali na sua prática, né? Então, a ideia é um pouco que a gente possa reconhecer essas teorias, né? As teorias da aprendizagem que são aplicadas em sala de aula e tentar melhorar, mudar, né? Refletir sobre os processos que ocorrem na sala de aula, visando a aprendizagem do aluno e, nesse caso, uma aprendizagem de filosofia. Então, a psicologia da educação, ela se origina, assim como a psicologia científica e também o desenvolvimento da reflexão sobre a educação e a escola, em meados do século XIX. Então, é tudo junto amarrado. Os seres humanos passam a refletir, já existe uma quantidade de teorias e de experimentos, né? Começam a refletir sobre a educação, sobre a escola, sobre os processos de aprendizagem, ao mesmo tempo em que está surgindo a psicologia científica, e aí se cria, então, essa área, sub-área dentro da psicologia, que é a psicologia da educação. Qual é o objetivo, então, da psicologia da educação? O objetivo é analisar todos os processos que envolvem a realidade educacional, buscando, entre os conhecimentos da psicologia científica, aqueles que são imprescindíveis para o entendimento do comportamento das pessoas em espaços com função educacional, espaços que podem ser formais ou informais. Esse entendimento, né, essa compreensão, a análise que se faz dos processos que envolvem a realidade cultural, permitem a nossa intervenção nesse espaço com a intenção de qualificar. Então, para um docente que se interessa pela aprendizagem do grande grupo da sala de aula e não por aprendizagens individuais, ele também vai se interessar, vai buscar caminhos para qualificar, né, e para que o crescimento ocorra enquanto turma. Faz parte da identidade docente, né, essa busca pelo aperfeiçoamento de sua prática, e a psicologia da educação nos auxilia no sentido de que a gente possa entender, né, com mais afinco, assim, o que ocorre para que o que é necessário para que a aprendizagem ocorra de forma significativa para os nossos alunos. A psicologia da educação vai buscar nas teorias do desenvolvimento e também nas teorias da aprendizagem recursos para compreender as diferentes fases da vida de uma pessoa, desde o aprendizado da infância até a vida adulta e velhice. Né? A gente não se dá por conta, mas nós, seres humanos, né, vivemos 3 momentos bastante distintos. Quando somos crianças, não sabemos como ser criança, vivenciamos a nossa infância numa fase muito experimental, né? Só temos condição de pensar sobre a infância depois que nos tornamos adultos e olhamos para trás, né? E já com diversos elementos, informações, cursos e leituras, né? Que nos permitem, então, significar o que foi a nossa infância. Também vivenciamos a fase adulta de uma forma bastante experimental, mas aí já com algumas atribuições, né, que são os nossos papéis sociais. Ali começamos a ter uma formação acadêmica, por exemplo, ou técnica, constituímos família, ou temos ali um interesse por continuar estudando, trabalhando, né? Então, aí a gente já tem outras atribuições que entram nessa questão da vida adulta. Então, a nossa vida adulta, ela se caracteriza por ser uma fase de muita correria, né? Mas quando chegamos lá na velhice, também vivenciamos um momento totalmente experimental, para o qual não estamos preparados. Quem pode nos ajudar com isso é a psicologia, nesse entendimento, então, do que é essa fase do ser humano, que é a fase da velhice. Tá bem?
Agora eu trouxe para vocês, eu tinha por intenção que a gente visse um filme chamado O Mestre com Carinho, um trecho, mas eu escolhi, né, então, um trecho do Escritores da Liberdade. E vou falar para vocês um pouco só um pouquinho assim do que é esse filme, e vou trazer um trecho para que a gente pense, tá bem? Então, o filme Escritores da Liberdade, ele narra uma experiência, né, real de uma professora, Erin Gruvel, que é desafiada por um grupo heterogêneo de alunos, né, que são repetentes ou desistentes. Ela vai se tornar professora nesse espaço. Ela, branca, com uma formação educada, de certa forma refinada, se vê lá num grupo bastante intenso, né, de jovens assim de diferentes origens, e sofre e necessita então encontrar os meios de educá-los, de trabalhar com eles as questões de aprendizagem ali, né? Então, isso tudo acontece porque nos Estados Unidos, em 1992, começa uma lei que é uma lei de integração racial. Então, se os grupos antes raciais estavam cada um no seu espaço, nesse momento, nos Estados Unidos, as turmas se tornam mistas. Tá? Então, é possível encontrar hispânicos, negros, né? Enfim, diferentes grupos dentro da mesma sala de aula. Isso gera um choque de realidade nessa professora, né? Traz a questão da violência latente de um grupo contra o outro. O início é bastante hostil. E ela leciona ainda literatura inglesa para esse grupo, né? Que é uma disciplina pouco respeitada. Porque ela é considerada como deslocada da realidade desses jovens, né? Eles mesmos dizem isso. E eu pensei que a gente pode assistir esse trechinho e realizar então uma analogia com a nossa realidade brasileira aqui e com a disciplina de filosofia dentro das nossas escolas, no ensino médio. Pensar se ela está nesse mesmo status de não ser respeitada por não ter um vínculo com a realidade dos nossos alunos. Eu trouxe para vocês um trecho que está no YouTube disponível, né? Uma professora colocou isso para nós lá, e eu peço que vocês prestem atenção e reflitam sobre as 3 questões que são propostas nesse vídeo, nesse trecho do Escritores da Liberdade. O quê? Tudo bem. Glória, por favor, leia a primeira frase no quadro. Por que eu? Porque eu sei o quanto você adora ler. Fecha a revista. Odisseu não tinha nenhum senso de direção. Nenhuma dessas frases está correta. Eu quero que reescrevam usando a ortografia e os tempos certos na página 4 do livro de exercícios. Eu não tenho a página 4. Arrancaram ela. Tudo bem, porque não usa a próxima página em branco. O que está vendo? O que é isso? Deixa eu ver.
isso. Deixa rolar. Acha engraçado? Tito, teria graça se fosse um desenho de você? Não. Fechem os livros. Falaremos sobre arte. Tito tem muito talento, não acham? Sabem de uma coisa? Eu vi um desenho igualzinho a este uma vez. Em um museu. Só que não era de um negro. Era de um judeu. E em vez dos lábios grossos, ele tinha um nariz bem grande, como o de um rato. Mas não era de um judeu em particular. Era um desenho de todos os judeus. E esses desenhos foram postos nos jornais pela gangue mais famosa da história. Somos nós, pode crer, bro. Acham que entendem de gangues. São amadores. Essa gangue deixaria vocês no chinelo. E eles começaram pobres, com raiva. E todos os desprezavam até que um homem decidiu dar-lhes um pouco de orgulho e identidade. E alguém a quem culpar. Dominar vizinhanças. Isso não é nada comparado a eles. Eles dominaram países. E querem saber como? Eles dizimaram todos os outros. Dizimaram todos de quem não gostavam e todos a quem culpavam pela vida dura que tinham. E a forma que conseguiram foi fazendo isso. Colocavam desenhos assim em todos os jornais. Judeus com narizes grandes e compridos. Negros com lábios grandes e grossos. Também publicavam evidências científicas que provavam que os judeus e os negros eram a classe mais inferior da espécie humana. Judeus e negros eram como animais. E já que eles eram como animais, não importava se vivessem ou morressem. Na verdade, a vida seria muito melhor se eles estivessem mortos. É assim que um holocausto acontece. E é isso que vocês pensam um dos outros. Você não sabe de nada, Branquela. Não, eu não sei, Marcos. Por que não explica pra mim? Eu não vou explicar nada pra você. Você nem sabe neste mundo. Isso aí, deixa o que estão fazendo. Nós chegamos aqui primeiro, cara. Olha essa boca, pivete. Tá legal, tá legal. Estão dizendo que se os latinos não estivessem aqui, os cambojanos, os negros, os brancos, se eles não estivessem aqui, tudo seria melhor pra vocês, não é isso? Seria muito melhor se vocês não estivessem aqui. Isso aí. Tá. Começa com um desenho como este. E depois um garoto morre com um tiro sem nem saber o que o atingiu. Você não sabe de nada. Não sabe a dor que a gente sente. Não sabe o que a gente tem que fazer. Não tem respeito nenhum pelo modo como vivemos. Você vem aqui para ensinar essa droga de gramática e depois a gente tem que voltar para a rua. E o que você entende disso, hein? O que você faz aqui dentro que muda alguma coisa na minha vida? Não se sente respeitada. É isso que está dizendo? E talvez não seja. Mas para ter respeito, você tem que respeitar. Que papo furado. O quê? Por que eu deveria te respeitar? Porque, professora? Eu não te conheço. Como eu vou saber se você não passa de uma mentirosa? Como é que eu vou saber se você não é uma má pessoa? Eu não vou respeitar você só porque é professora. Os brancos sempre querem respeito como se merecessem ele de graça. Sou professora. E não importa a cor que eu tenho. Mas a cor é tudo. Tem a ver com pessoas decidindo o que você merece. Tem a ver com pessoas querendo o que não merecem. Tem a ver com os brancos que pensam que dominam o mundo, custe o que custar. Quer saber? Eu odeio brancos. Você me odeia? É. Você não me conhece. Eu sei o que pode fazer. Vi policiais brancos atirarem nas costas do meu amigo porque ele enfiou a mão no bolso. No bolso! Eu vi policiais brancos invadirem a minha casa e pegaram meu pai sem motivo algum, só porque sentiram vontade. E eles podem. Eles podem. Porque são brancos. E é por isso que eu detesto os brancos. Ben, tem alguma coisa a dizer? Será que eu posso ir embora?
Moça, para de agir como se estivesse tentando entender nossa situação e faz seu trabalho de babá aí na frente. É isso que acha que eu faço? O que mais pode ser? Quando eu olho pro mundo, eu não vejo ninguém que se pareça comigo com dinheiro no bolso, a não ser que cante rap ou jogue basquete. Então o que você tem pra mim? E se não souber cantar rap ou jogar basquete? Não é isso aqui. Disso eu tenho certeza. Pode crer. E vocês acham que vão conseguir se formar desse jeito? Cheguei ao 2º grau e ninguém me impediu. Ô, Branca, eu vou ter sorte se chegar aos 18. A gente tá numa guerra. Nos formamos todos os dias porque não temos medo de morrer protegendo os nossos. Quando você morre pela sua gente, morre com respeito, morre como guerreiro. Então, quando você morrer, vai ganhar respeito? É o que acha? Sabe o que vai acontecer quando morrer? Vai apodrecer no solo. E as pessoas vão continuar vivendo. E vão esquecer totalmente de você. E quando você apodrecer, acha mesmo que vai fazer diferença você ter sido de uma gangue? Vai estar morto. E ninguém vai querer se lembrar de você. Porque tudo que terá deixado para este mundo será isto. Está levantando a mão? Aquilo que você falou antes. O Holocausto. Holocausto, sim. O que é isso? Levante a mão quem souber o que é o Holocausto. Levante a mão quem nesta sala já foi alvo de tiros. Então, vocês puderam assistir aí que é bastante tumultuada a aula dessa professora, né? Conflituosa, intensa, né? São jovens, basicamente, de uma realidade social semelhante, que não se entendem, são alvos da violência, né? É bastante próximo às escolas de periferia do Brasil, né? Principalmente aqui, eu posso falar da minha realidade aqui em Pelotas. Então, desse filme nos ficam essas questões, né? Se a gente teria, por exemplo, que é a proposta no filme, ali que está inserida no filme, a questão de, será que nós agiríamos como essa professora? Ela foi bastante calma, ela tentou contra-argumentar, ela foi atacada, né? Ela não teve medo, também não foi agressiva, ela foi bastante incisiva. E desse vídeo, eu acho que a gente, e também dessa aula, né, a gente pode pensar algumas questões, por exemplo, como é que nós aprendemos? Nós, seres humanos, como aprendemos as coisas que devemos aprender? Tá? É possível melhorar o processo de aquisição de conhecimento? Como é que é essa melhora? Essa melhora é uma melhora nas condições ambientais, nos recursos, é uma melhora, é uma transformação das aulas do professor, uma adaptação, né?
Uma outra questão que a gente pode pensar, que é uma questão própria da psicologia da educação, né? Se a aquisição de conhecimentos está relacionada com as diferentes idades humanas. Se há algo que eu só aprendo na infância, outros aprendizados que eu só posso ter na fase adulta, enfim, está relacionado. Uma outra questão que já falamos aqui, se o ambiente educacional interfere no processo de aprendizagem. E aí vocês que viram esse filme, esse trechinho, né? Eu sei que é um recorte, vocês podem ver o filme, está todo disponível, ele está disponível na íntegra, né, na internet, e vocês podem assistir e começar a refletir, porque essa vai ser a nossa conversa daqui por diante, né? Então, se esse ambiente educacional desorganizado, assim, pouco, sem muitas tecnologias, precarizado, né? Se esse ambiente educacional, desse modo, interfere na aprendizagem, ou se, por exemplo, um ambiente educacional com muitas tecnologias, onde há investimento, qualifica o aprendizado dos nossos alunos. Uma outra questão a ser pensada é se o aprendizado é o mesmo em todas as pessoas. Todas as pessoas têm a mesma capacidade de aprender? Todas aprendem tudo sobre todos os assuntos, se assim o desejarem? Então, essas são questões assim, né, que a psicologia da educação investiga, e investigando essas questões e com auxílio das teorias do desenvolvimento e da aprendizagem, então, é possível descrever habilidades mentais, papéis sociais, linhas de raciocínio, crenças e outros fatores, sempre considerando o processo de ensino como pano de fundo. Espero que o nosso encontro tenha sido válido. Com essas reflexões sobre a psicologia da educação e as suas investigações, eu encerro a nossa primeira aula e até o nosso próximo encontro.